como não transformar o seu relacionamento em um campo de batalhas. A gente está convidando agora o Fernando Bellato. Para quem está chegando agora, o Fernando Bellato é o criador do DGI, do Despertar do Guerreiro Interno, e o Fernando vai trazer um pouco para a gente dessa filosofia das artes marciais, como que as artes marciais ensinam a gente, na verdade, a honrar o nosso oponente, como que esses ensinamentos ajudam a gente no dia a dia das relações. Podemos começar, você estava falando um pouco sobre o DGI, né? Explicando para a gente o que é o DGI. Sim, então estava explicando, né, que eu tenho essa conexão com as artes marciais desde cedo, e o mais importante e interessante, na verdade, que me chamou a atenção, foi que a arte marcial ela me tocou primeiramente pelas partes meditativas dos filmes que eu assistia, e porque tocava num ponto onde eu via os artistas marciais dos filmes, como, por exemplo, Bruce Lee, Mestre Miyagi, eles meditando em momentos de desafio, sabe? Eles não perdiam o centro deles em momento de desafio, né? E eu considero isso um grande ensinamento que as artes marciais têm para a gente, né? E desde aquela época isso me tocou. Eu fui buscar arte marcial para conseguir essa segurança, digamos assim, né? E acabei começando no jiu-jitsu, indo para o campo do autoconhecimento não, para o campo da competição, primeiramente, e fui até muito bem sucedido no campo da competição. Aqui em São Paulo, saía nas revistas, tinha patrocínio e tal, era bem sucedido nesse ponto, até que chegou um momento, eu tive uma depressão, essa parte competitiva da arte marcial não estava me atraindo mais, e eu fui buscar o autoconhecimento. Isso foi em meados de 2005, 2006, né? Então fazem já uns 13 anos, assim, 13, 14 anos que eu estou bem mergulhado no mundo do autoconhecimento. E em 2010, depois já de uns 4, 5 anos já focado nesse universo do autoconhecimento, eu decidi, então, unir a arte marcial com o autoconhecimento para ajudar a gente a desenvolver algumas qualidades que eu considero que todos nós temos, né? Nós temos várias virtudes e várias qualidades que podem ser desenvolvidas, né, para que a gente possa viver em paz, né, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa viver de uma forma mais, digamos assim, harmônica mesmo, né, e No pacífica, geral. né? E é E muito, eu acredito. é muito interessante esse ponto que você falou, né? De não perder o centro no momento lá do desafio, da batalha, que você falou das artes marciais e dos filmes e tal, que foi uma coisa que chamou a atenção. E isso é o desafio quando envolve um relacionamento, porque como envolve o emocional, envolve nossos medos de rejeição, né, de abandono, envolve questões às vezes muito profundas do nosso emocional, a dificuldade é justamente não sair do centro. A primeira coisa que Perfeitamente. faz, mexe com a gente já sai do centro. Então, eu acho que é bem pertinente para o que a gente está falando hoje. Perfeitamente. Esse é o grande ponto, eu acredito, né? Porque, como eu estava falando no início, né, da primeira live ali que a gente fez essa, né, mas no início, que tudo é relacionamento, sabe? Eu acredito que o relacionamento, ele é o nosso grande material de escola, porque ficar sozinho não é fácil porque a gente já se relaciona com a gente mesmo. Então, o próprio relacionamento com a gente mesmo já não é tão simples. Agora, quando a gente coloca o outro na equação ainda, que vem com o universo dele, que vem aí, né, com a astrologia dele, né, que vem aí com todas as particularidades deles, né, então realmente a coisa fica mais complexa ainda, né? E como é que nós aprendemos a nos relacionar com outros universos, respeitando, né, a individualidade de cada um, mas mesmo assim nos unindo, né, trabalhando um relacionamento saudável, né? Então, o que eu acredito que o relacionamento realmente é um excelente material de escola para nossa evolução, né? Se a gente de fato tira o romantismo, digamos assim, dele, né? Ele fica sendo realmente um grande material de escola, onde a gente aprende muito sobre a gente, né? E aí já vem uma das primeiras regrinhas assim da arte marcial, que é realmente considerar, respeitar, né,
ver no desafio um grande mestre, um grande professor, né? Então, nós aprendemos a respeitar e reverenciar o desafio como um professor. E aí eu acho que tem um ponto interessante de compartilhar, né, com vocês aqui, que, assim, por exemplo, é uma chavinha que tem dentro, né? Como eu vou passar aqui para vocês como se fosse uma chave, né? Tem uma chavinha dentro que a gente considera. Se a gente considera o desafio um inimigo, a gente cai, né? A gente começa a reagir, a gente começa a brigar com aquilo. Se eu considero o desafio um professor, eu reverencio isso e me uno a isso. Eu chego mais perto disso, sabe? E aí, para ficar mais claro, o que seria esse desafio, né? Depois de estudar algumas definições sobre desafio, uma que me tocou pela simplicidade é que simplesmente desafio é tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto. E cá entre nós, quer alguma coisa melhor para tirar a gente da zona de conforto que um relacionamento? Fala a verdade, né? É assim. Primeiro. É um já começa prato... com relacionamento com pai e mãe, já tira. Exatamente. Né? Com filho, Exatamente. com relacionamento de trabalho, com relacionamento amoroso, então nem se fala. Aí, nem se fala. Né? E por quê? Nesse estudo do autoconhecimento, a gente vai compreendendo que o desafio mesmo, né? Ele se torna maior. Por quê? Porque nos relacionamentos afetivos, a nossa intimidade é maior, entende? Então, aonde a gente tem intimidade, é onde a gente não tem como se esconder, entende? Então, vamos supor, eu acabo de conhecer uma pessoa, então, nesse primeiro momento, eu sou o cara, né? Sou perfeito, sou... Aí conquisto, né? Aí eu conquisto, porque ali no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Conseguimos manter a máscara, digamos assim, né? Então mantemos a máscara ali do perfeito, né? Só que não vai ter jeito. Se a gente realmente se aprofunda no relacionamento, vai ter um momento em que essa máscara ela vai cair, sabe? Vai ter um momento. Então, primeiramente, a gente precisa entender que isso é natural, né? E que em algum ponto em algum momento, as armaduras vão cair e você vai revelar a sua vulnerabilidade, né? Só que, olha que legal, nós estamos vivendo um momento do mundo, graças a Deus, né? E também devemos dar um crédito para a Brené Brown, que vem trazendo esse tema da vulnerabilidade. É verdade. Graças a Deus e a Brené Brown. a gente tem olhado mais para esse tema da vulnerabilidade, né, com mais maturidade, né? E estamos entendendo cada vez mais que reconhecermos a nossa vulnerabilidade não significa fraqueza. Pelo contrário, é a grande coragem, sabe? É a grande coragem. Quando a gente está ali bancando de que aguenta tudo, né? De fortão, fortuna, é que na verdade a gente está ali talvez mais fragilizado, né? Porque a gente não está abraçado, digamos, com quem a gente é de verdade ali, né? Exatamente. E assim, dentro de um relacionamento, isso pode se manifestar muito através de, vamos supor, né? Eu não quero mostrar as minhas fraquezas, eu preciso ser o macho alfa aqui da coisa, aqui. Eu preciso, né? Preciso, assim, me mostrar, assim, uma pessoa completamente perfeita, segurança, aquela coisa toda. E, na verdade, não é assim, porque todos nós temos fragilidades, momentos frágeis, né? E se a gente tem uma vergonha, se a gente tem defesas que não deixam a gente entrar em contato com essa vulnerabilidade, a gente não evolui. E muitas vezes os relacionamentos quebram, os relacionamentos eles não dão certos, né? Porque uma das partes não aceita se abrir para a vulnerabilidade. Muitos relacionamentos são curados quando uma das partes decide baixar as armas e ouvir o que o outro está falando, sabe? Eita, né? E eu ouvi, porque você falou que ia pegar vezes... leve com a gente, pô. Porque muitas vezes o outro ele tem coisas verdadeiras para falar sobre a gente, sabe? E aí, fazendo o link com o desafio, olha só, gente, não vacila disso que eu vou falar aqui, presta atenção. Se o outro te fala uma coisa e não é verdade,
você não perde seu centro. Você fica na sua ali porque você até acolhe, mas você percebe que pode ser a dor do outro ali também. Então você também procura não julgar, procura acolher, beleza. Agora, se o outro fala uma coisa para você e mexe naquele lugar que você fala, que você quer se defender, que você quer mostrar que o outro está errado, é um grande sinal de que ele pegou no seu ponto. É um Doeu, grande né? doeu. Doeu, porque tem coisa ali, né? Então, todo E treinamento. deixa eu te Desculpa, adicionar pode falar, Carol. não, uma pergunta aqui que o pessoal mandou. O Alexandre mandou uma pergunta. Ele falou especificamente que ele tem muitos bloqueios na vida amorosa e que sempre que ele acaba fazendo alguma terapia, fala sobre coisas do passado, que ele precisa deixar ir e tal, que ele não consegue identificar. E aí eu achei interessante você falar sobre essa relação dessas dores que o outro traz e que doem com traumas, talvez, do passado, né? Ele fala um pouco Perfeito. de coisas do passado. Como é que você enxerga essa conexão dos desafios, das brigas que acontecem numa relação com a bagagem que a gente traz do passado? É perfeita essa conexão, né? Até para ficar mais claro para vocês, o ODGI trabalha com 7 virtudes, né? A nossa primeira virtude é a ancestralidade. Nós vamos da ancestralidade até a espiritualidade, que é a 7ª, né? Então, a ancestralidade é a primeira, porque é a raiz, porque sem a gente olhar para o passado e poder harmonizar o nosso passado, a gente não consegue viver a presença. Então, vou explicar melhor, né? Se aconteceu um trauma comigo no passado, e muitas vezes esses traumas que aconteceram, eu não consigo nem me lembrar, porque às vezes veio da minha idade bem de criança mesmo, ali na formação do meu ego, quando eu tinha ali do meu 0 aos 7 anos, são coisas que eu não consigo muito lembrar, né? Mas esse trauma, ele existe em algum lugar no inconsciente. Então, o que acontece? Quando alguma situação que eu passar, né, sintonizar mais ou menos naquela frequência que eu passei lá atrás, eu tenho dentro de mim, todos nós temos, um cérebro reptiliano, que ele é reativo. Ele é um cérebro de proteção, né? Onde a amígdala, né, que é uma partezinha do nosso cérebro, ela manda uma informação de que nós estamos correndo risco. E aí, automaticamente, começa uma reatividade a sair, né, do nosso sistema aqui. Essa reatividade emocional pode ser uma palavra violenta, pode ser o próprio ciúmes. Por exemplo, um ciúmes, ele é um ato de defesa, né? Ele é uma reatividade que vem porque algum ponto meu foi acionado e um ponto de fragilidade, um ponto de fraqueza, digamos assim. Então, muito provavelmente eu me senti menos que a pessoa, eu me senti vulnerável em algum lugar. Então, vem o ciúmes como uma capa protetora, e o ciúmes vai fazer o quê? Como ele é uma capa protetora, ele vai acusar o outro. Então, a culpa é fora. Só que se eu não estiver presente, eu vou acusar o outro, eu vou me distrair e eu vou perder uma excelente oportunidade de me transformar, né? Então, o que eu sugiro nesse caminho do guerreiro? Porque o caminho do guerreiro é um caminho de coragem mesmo, né? É um caminho... O guerreiro é aquele que... Não é que o guerreiro não tem medo, mas o guerreiro, ele mesmo com medo, ele vai. Entende? Isso para mim é um significado mais sincero de coragem. Coragem não é você não ter medo, né? Coragem é mesmo com medo, vai. Né? E esse assunto da vulnerabilidade tem muito a ver com isso. Porque assim, vamos supor que aconteceu alguma coisa em meu relacionamento e veio o ciúmes. Se eu já tenho um pouco do meu guerreiro interno aqui treinado, então eu vou ter uma das qualidades básicas desse caminho, que é a presença desenvolvida. Então, eu vou perceber que eu fui fragilizado, eu vou perceber os ciúmes atuando, mas eu já sei que para minha evolução não adianta eu reagir baseado nos ciúmes, porque eu só vou gerar mais separação e o pior, vou alimentar a ideia de que eu sou fraco, né? Quando eu ajo nos ciúmes, eu valorizo a minha pequenez, entende o que eu quero dizer? Eu valorizo, eu acredito que eu sou pequeno, entende? Então, Fernando, deixa eu entende entendi. Então, a ideia é o seguinte, quando acontece uma situação fora, que o ciúmes é um exemplo, mas é uma situação, um relacionamento, que ativa esse ponto de dor, incomodou, né? Alguma coisa que a pessoa falou, ou uma atitude, doeu, e você quer reagir, você quer ou atacar, ou brigar, ou você
as emoções ficam afloradas, é o momento de você perceber, peraí, eu acessei uma dor, e ao invés de você reagir a partir da dor, você reconhece, esse momento é o momento de você reconhecer essa dor, seria isso? Para que você não Perfeito. reaja a partir dela e não reforce essa dor. Perfeitamente, Carol. E Tá. aí, como é que nós transformamos, né? Mas, Fernando, como é que você acredita, então, que essa dor pode ser curada, né, de uma forma prática, né? Para mim, o caminho do guerreiro, Isso. ele tem muito a ver com o Zen, né, de Buda mesmo. É uma arte marcial, ela traz muito do Zen. E para explicar isso de uma forma até mais, digamos assim, uma forma mais lúdica, né, para entender melhor, eu vou contar um conto Zen de Buda, né, que assim, Buda, diz o conto, né, que Buda, certa vez, foi passear no inferno, né? E aí, quando ele chegou no inferno, ele fez questão de ir no lugar mais infernal do inferno, e foi lá que Buda sentou, fechou os olhos e começou a sua meditação. Nesse momento, vários diabos do inferno começaram a querer atacar Buda, né? Eles começaram a querer tirar Buda do centro. Só que Buda, percebendo aqueles ataques, ele não se identificava. E ele não abria os olhos, não se mexia, não se coçava. Perfeita postura de meditação, estátua ali, né? E pouco a pouco, esses diabinhos, digamos assim, foram cansando de tirar Buda do centro dele, foram silenciando, e até que ficou tudo silencioso no inferno, né? E aí, nesse momento, né, depois de um tempo desse silêncio, Buda fez uma inspiração ali suave e profunda, e quando ele abriu os olhos, quando ele saiu da meditação, ele olhou e estavam todos os diabos do inferno inteiro de olhos fechados meditando junto com ele. Aí tem que ser Buda mesmo. Então, assim, esse conto ele mostra uma potência que nós temos dentro que chama maturidade emocional, né? Que é a maturidade que nós temos de ficarmos juntos com a nossa emoção, de ficarmos em contato com a nossa emoção, sem a gente reagir. Então, por quê? Porque a nossa presença, ela já é consciência, né? A nossa presença, ela já é luz. Então, a partir do momento, trazendo o exemplo como a Carol deu, a partir do momento que aconteceu alguma coisa, eu percebi os ciúmes, não dei a energia para ele, eu voltei para mim, percebi dentro de mim uma fragilidade, eu fico com a minha fragilidade. Como é que é ficar com essa fragilidade? É ir dormir com isso mesmo. Você volta para sua casa, e eu já fiz esse exercício algumas vezes, você volta para casa, sente aquele fogo queimando dentro de você, fecha seus olhos e fica com isso. Você vai aprender a ficar em contato com essa sensação de fragilidade, né? Que ainda bem o relacionamento te possibilitou sentir aquilo, porque olha só, isso daí já estava em você a sua vida inteira. Em algum momento isso foi acionado, essa insegurança, e já estava com você há um tempão. Só que graças a uma situação daquele dia no seu relacionamento, você pôde vivenciar de novo essa sensação. E somente quando a gente pode vivenciar de novo é que a gente pode transformar. Porque a gente só pode transformar o que a gente vê. O que a gente não vê é difícil de transformar. Por isso que nesse plano divino de relacionamento existe essa perfeição, de através do externo, através do outro, a gente se conhece. Então, ao invés da gente ter a imaturidade de brigar com o outro, de brigar com a situação, a gente deveria reverenciar esse desafio e falar, graças a isso eu estou aprendendo mais sobre o meu interior. Então eu vou ficar aqui. E estou me fortalecendo de certa forma, porque eu não fico refém desse sentimento umas próximas vezes. Mas eu tenho uma dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Como que você percebe o reconhecer o sentimento, abraçar e estar com a sua vulnerabilidade de entrar numa passividade, digamos, entubar as coisas? Então, por exemplo, alguém foi agressivo com você. Num relacionamento, a outra pessoa foi agressiva e você não gostou. Pode ser uma agressão verbal ou alguma coisa que você falou. Como que você diferencia o que parte é a sua, que você tem que cuidar,
e que parte eu preciso botar um limite aqui, que a pessoa está ultrapassando o limite. Essa é difícil. Quero ver Sim, se sim, resposta. mas vamos lá, né? Tudo pode, né? Em primeiro lugar, eu já saio desse pressuposto que aí é uma segunda regrinha também que eu trago muito dessa filosofia oriental que tem a ver com a arte marcial. Nós somos livres, tá? Tudo pode. Você tem direito a qualquer coisa. Mas existe uma leizinha, que é uma lei chamada uma lei do karma, né? E que é uma lei que, se a gente não souber realmente estar atento nas nossas ações, né, a gente acaba, então, criando esses mau karmas, né? Então, a gente acaba criando mais violência, a gente acaba se afastando do outro, ao invés de se unir no outro, né? Então, vamos lá. O amor, ele é sim, e o amor, ele é não. E muitas vezes, o amor, ele precisa colocar bastas, né? Mas, quando essa palavra de basta, ela vem de uma consciência sincera de você, primeiramente, tem algumas dicas. Ela não vem com acusação, você não vai acusar o outro. Você vai falar para ele uma coisa que vem do seu interior, mas é um posicionamento que vem do centro. E você pode ter certeza que o outro sente isso, né? E isso vai te aproximar do outro, não vai te afastar do outro. Quando vem uma colocação, que é uma colocação de um basta mais reativo, ele vai agredir o outro, mesmo que seja verbalmente, né? Se não fisicamente, que é casos extremos, né? E que isso te afasta, né? Isso te afasta de você mesmo, inclusive. Você se sente mais desconectado de você mesmo, né? E também, dentro da pergunta que você trouxe, devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos frio à situação. Porque uma coisa é eu, de fato, ficar na maturidade emocional, sabendo que o fogo está queimando, mas eu mantenho a presença. E outra coisa é eu criar um mecanismo de defesa que eu coloco aquele sentimento embaixo do tapete e como se eu não tivesse aquilo, né? E isso daí é uma frieza. É como uma flor de plástico, né? Que ela não morre, como a música diz, né? Mas também não vive, entende? E vai ter um momento que eu... vai vir à tona e aí vai transbordar, né? Quando a gente começa a jogar para o fundo, alguma hora vai transbordar. Só queria fazer um comentário para o pessoal que o Fernando ele vai ensinar, daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação de maturidade emocional. Então ele está dando a técnica, mas ele vai dar. Sim. Ele está dando a teoria e vai dar a técnica também. Vai dar a prática. Exatamente. E peraí que me fugiu aqui o que eu ia que você estava falando para não confundir com uma frieza, né? Esse estar com o sentimento, estar com o sentimento queimando, né? E você está percebendo ele, respeitando com presença, é diferente de criar um mecanismo de jogar para o fundo. Lembrei o que eu queria trazer, porque nesse caminho do guerreiro tem algumas qualidades que são muito importantes para a manutenção da nossa paz, da harmonia na nossa vida, né? Uma delas é a presença, que eu falei, e a outra é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é muito importante, porque a autorresponsabilidade significa eu ser responsável completamente pelos meus atos, por aquilo que eu vou falar, por aquilo que eu vou fazer, né? Então, a gente faz isso pouco, mas a gente deveria dar muito valor para o que sai da nossa boca, sabe? A gente deveria dar muito valor para os nossos pensamentos, muito valor para as nossas atitudes, né? Porque é nesses 3 pontos, pensamentos, palavras e ações, que nós cristalizamos o que passa no nosso interior, entende? E aí nós criamos facilidades ou criamos grandes dificuldades, né? Então, esse momento de presença e eu sentir, né, criar uma conexão com a minha intuição, ter empatia com o outro também, tentar sentir o outro, tudo isso é muito importante para que as nossas atitudes sejam cada vez mais conscientes e eu possa sempre buscar a união com o outro ao invés da separação, né? Então, o relacionamento, né, Carol, ele é um excelente material de escola para a gente, né? E eu acredito que muitas vezes nós terminamos relacionamentos pela nossa imaturidade de se aprofundar, entende? Pela nossa imaturidade de se aprofundar.
né? Porque muitas vezes o outro tem pérolas para a gente, tem pérolas, mas essas pérolas muitas vezes são difíceis da gente receber, porque mexe com a nossa vulnerabilidade. E muitas vezes o outro está na dor dele mesmo, né? E o outro está Sim. na dor deles mesmo e quer atacar a gente, porque está na dor. E aí a gente tem que ter uma maturidade emocional também, para ao invés de cair nisso daí, acolher o outro também, sabe? Acolher, porque às vezes o que o outro quer é um pouco de atenção. Às vezes você vai ver no final das contas, o outro não tem só atenção, né? Você está com dificuldade ali de se doar para o outro. E tudo isso é muito exigido em uma relação, né? Porque a relação, ela precisa buscar esse equilíbrio. Não estou falando que é fácil, mas esse é o nosso desafio até para a gente se desenvolver como ser humano, sabe? Então, eu acredito E que é tem incrível uma isso. dúvida que tem uma dúvida que o pessoal tinha mandado aqui antes da gente ir para a meditação, que tem muito a ver com o que você está falando agora, né? Desse acolhimento, da gente às vezes, sair da zona de conforto para entender que o outro está na dor também. A dúvida era a seguinte: como ser resiliente e voltar ao normal depois de uma grande briga? Como não acabar na proteção ou numa defesa em relação ao outro, né? Que o outro machucou, quer dizer, você percebeu que tem a sua parcela, você percebeu a sua autorresponsabilidade, mas às vezes ainda assim é difícil você ir lá e tá bom, tá tudo bem, né? Assim, não é fingir, né? Mas voltar ao normal. Como é que você Sim, deixa enxerga eu isso? entender melhor. Deixa eu entender melhor, né? Então, acontece uma confusão, digamos É, assim, e rolou um afastamento, vai, porque mesmo que isso. a gente more numa mesma casa, muitas vezes acontece de rolar, né, aquelas situações que a gente fica afastado morando na mesma casa, né? Então, se passa no corredor e nem se olha, né? É isso aí. Acontece essas coisas, as coisas Finge que difíceis, não tá né? ali. Então, o que eu sugiro, assim, né, que tudo é consciência, sabe, Carol? Não tem regra matemática, né? Mas eu acredito que se você se trabalha, se você tem maturidade, né? E se você tem condições de dar esse primeiro passo, né? De ir além do seu orgulho, né? Digamos assim, então você pode sim ir lá e bater na porta do outro e falar com calma, poxa, vamos conversar, né? Eu estava aqui refletindo, eu também tenho minhas parcelas, eu também tenho minhas partes, né? Então queria conversar também sobre isso, porque você pode prestar atenção, né? Todas as vezes que a gente começa a assumir a nossa parte, as armas saem das mãos, né? Enquanto eu quero só acusar o outro por ele ser o causador da minha insatisfação na vida, da minha tristeza, o outro ser o culpado pelo relacionamento estar ruim, digamos assim, muito dificilmente eu vou conseguir alguma coisa sincera. A partir do momento em que eu vou conversar com o outro, a partir da minha responsabilidade, do meu universo, onde eu posso falar, olha, eu estou sentindo isso, para mim é difícil isso, para mim, eu falo de mim, entendeu? Então, a partir do momento que eu falo de mim para o outro, né, e paro de acusá-lo, aí já eu começo a criar abrir uma porta para uma reconexão, né? Porque o outro vai perceber que eu não estou com armas para atacar ele, eu não quero atacar ele, eu quero de verdade que a gente possa dar passos sinceros para nossa união, certo? E para isso acontecer, o mais consciente, o mais maduro da relação, ele precisa ter essa, essa coragem de ir além do orgulho, que o orgulho quer sempre ter a razão, né? Então ele tem que ter a coragem e se abrir, inclusive, para quem sabe perceber que pode ser que ele esteja errado mesmo, pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado e eu tenho condições de pedir desculpa, então que eu tenha coragem de pedir desculpa pelos meus erros. Desculpa, desculpa. Realmente eu estou percebendo que eu estou grosseiro mesmo, estou percebendo que eu não estou dando a devida atenção para você. Me desculpa, né? Mas também compreenda que eu sou um ser humano querendo melhorar aqui também, né? E que estamos juntos, sabe? Vamos juntos nessa batalha, mas eu me comprometo a melhorar naquilo que eu já consigo ver, né? E Que é a minha vamos, parcela, né? né? Na Naquilo minha que eu parcela, enxerguei, que é a minha parcela. na minha E parcela. Então, Fernando, acredito. e aí tem que Uhum. meditar muito antes, dependendo da pessoa, para sair É do verdade. orgulho. É que nem o Buda lá, tem que ficar aquele tempo todo lá antes para conseguir sair do orgulho. Mas eu achei muito. Mas eu acho que é isso, né? Quando você entra no seu ponto.
mesmo que o seu ponto de responsabilidade não resolva o todo, ele é um ponto de partida, que também Com acaba certeza. abrindo espaço para o outro também se desarmar. Quando você está desarmado, a outra pessoa pode se desarmar e também começar a buscar um ponto de conciliação também. Eu só queria completar, né? Porque às vezes tem pessoas que chegam em uma situação do relacionamento, né, que é difícil de reconciliar, né? E que se for esse o caso também, né? Às vezes, a melhor coisa para os dois é romper mesmo o relacionamento, sabe? Quando a coisa fica muito destrutiva mesmo, aonde já tentou, aonde e está muito sofrido e muito destrutivo, às vezes, por que não também se libertarem e recomeçar uma vida nova aí também, sabe? Sim, É, sim. eu sou da pessoa que eu tento até os limites mesmo, vamos indo, mas às vezes, se está muito sofrido, então, mais uma vez eu digo, não tem regra matemática, não tem, né, é, regra matemática mesmo. A questão é você ter consciência do que você quer para sua vida, né? Você cada vez mais intuir aí o seu coração, o seu chamado, para entender a diferença entre uma fuga e o que não dá mais mesmo, né? Entre você tentar mais uma vez e puxa, já tentei várias vezes, agora não é o caminho. Então, é um tremendo estudo, sabe, Carol? É um tremendo estudo, é um estudo de vida, é um estudo orgânico, é vivo, né? Não é, hoje não é igual amanhã, então é um desenvolvimento humano constante mesmo, sabe? Né? Assim, é autorresponsabilidade. Se você decide isso, banca, entendeu? Decide também com maturidade e procura, na medida do possível, fazer um rompimento saudável e maduro também, entende? Com uma pessoa que te acompanhou há tanto tempo e que merece seu respeito, que merece, sabe? Então a gente deve lidar com tudo com maturidade e respeito, sabe? Porque não tem certo e errado, né? Nós somos livres e temos escolhas, né? Então, pelo menos é assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo. Um autorrespeito, né? Perceber quando que para você chegou no seu limite. E aí quando a gente está também nesse ponto de consciência, como você falou, praticando a meditação, percebendo no dia a dia quais são essas dores que são ativadas, se já são dores antigas, se você já viveu essas dores em outros relacionamentos, né? Então, eu acho que quando a pessoa está nesse processo de autoconhecimento, é o que você falou, não tem certo e errado e não é fácil, mas talvez fique um pouco mais fácil para a pessoa perceber se é uma fuga de uma coisa que ela vai acabar vivendo em outro relacionamento, que é uma dor dela, ou se não, aquele relacionamento realmente não está mais sendo construtivo, como você falou. Então, eu acho que essas Perfeito. práticas todas, né, e a consciência diária, o autoconhecimento, ele ajuda até nesse momento de tomada de decisão por uma separação. Perfeito, perfeito. E que seja madura, sabe? Que seja respeitosa, que possa ser o mínimo violenta possível, que possa ser num lugar de amizade mesmo, né? Essa é a busca, né? É a busca sincera, né? Então é um caminho de maturidade, né? De expansão mesmo, de consciência mesmo, o tempo inteiro, né? Agora, em contrapartida também, se o relacionamento se os dois começam a se abrir para vulnerabilidade e começam a se dar bem, nossa, esse relacionamento pode se tornar incrível de bom também, entendeu? E os dois se tornarem grandes parceiros mesmo e amigos nessa jornada de evolução, entendeu? Maravilhoso também. Que é o que todo mundo quer no final das contas, né? Então vamos É. para a nossa Então vamos prática? lá. Então vamos lá. Então, primeiramente, eu gostaria de sugerir, né, quem estiver sentado em cadeira como eu, de afastar as costas da cadeira e a gente buscar um alinhamento na coluna, né? A cabeça ela fica no prolongamento da coluna e os ombros relaxados, tá? Nós vamos buscar um equilíbrio perfeito entre o nosso alinhamento e o nosso relaxamento. As mãos podem ficar com a palma das mãos para baixo, nas pernas mesmo apoiadas, e nós vamos começar essa meditação com 3 respirações bem suaves e profundas, só para a gente criar um campo mesmo de concentração. Então vamos juntos. Vamos inspirar, expire e esvazie bem os pulmões. Mais uma vez, inspire, expire.
Inspire. Expire. E agora permaneça, então, com seus olhos fechados. Eu vou aqui conduzir a meditação para vocês. Então, neste momento, nós vamos trabalhar a nossa maturidade emocional. Maturidade emocional, ela tem a ver com a nossa capacidade de ficarmos dentro dos desafios sem reagir. E é neste momento que a gente consegue transformar. Um primeiro desafio que nós já temos, né, fisicamente, é o desafio do corpo da gente querer se mexer, querer abrir os olhos, querer se coçar. Então, assim, nesse treino de maturidade emocional, é muito importante a gente fazer essas meditações como estátua mesmo. Aonde você começa a perceber a vontade de abrir os olhos, de se mexer e não faz. Você percebe que existe uma escolha consciente de falar, não, eu vou continuar aqui no meu lugar. Essa vontade que você está desenvolvendo é a mesma vontade que você vai precisar na hora de uma situação, por exemplo, essa dos ciúmes, que você vai perceber os ciúmes querendo te levar e você vai ter força de vontade de falar, não, eu não vou reagir. Essa força de vontade começa a ser desenvolvida aqui agora. Então já perceba isso no seu corpo, perceba isso na vontade às vezes de abrir os olhos, de se mexer e mantenha. Segundo ponto são os pensamentos, que podem passar, né? Como mesmo vendavais aí, né? Muitos pensamentos, numa velocidade tremenda. E você vai aprender a não brigar com isso. Você vai respeitar o fluxo dos pensamentos. Porque nós vamos começar a silenciar a mente, tirando a energia dos pensamentos. Então, nós não brigamos com o pensamento e nós colocamos a nossa energia na nossa respiração. Então, a partir desse momento, nós vamos colocando a nossa atenção na respiração, onde nós podemos focar a entrada das narinas e sentir o nosso ar entrando e saindo por ali. Se porventura, em algum momento, o pensamento te levar, você volta. Toda vez que você perceber, você volta. E agora, no estágio 3 da nossa meditação, nós vamos então, finalmente, buscar a emoção, que é a emoção que pode estar machucada, a emoção que pode estar assim com vulnerabilidades. Então nós vamos reparar internamente como nós estamos com o nosso relacionamento. Como é que está o seu coração para o seu relacionamento? Ele está aberto, está fluindo ou não? Está difícil. Independentemente da resposta energética que vier, você vai ficar com essa sensação sem reagir a isso. Você vai sustentar isso. E agora, nós vamos imaginar uma luz dourada, uma luz como de um sol dourado no nosso coração, no centro do nosso peito, e nós vamos começar a emanar essa luz para todo o nosso corpo, para todo o nosso corpo. Nós começamos a imaginar todo o nosso corpo envolto nessa luz dourada. E essa luz dourada, ela vai começar a purificar a nossa emoção. Ela vai começar a curar a nossa emoção. E nós vamos colocando em intenção de purificação mesmo, de cura, de perdão e de gratidão. Né? De perdão e de gratidão. De perdão por aquelas situações que te feriram e de gratidão por esse relacionamento. De gratidão por essa pessoa na sua vida. Né? Então você emana nessa luz dourada esses ingredientes de purificação que é o perdão e a gratidão. E você vai percebendo uma purificação energética acontecer. E vamos fazer uma inspiração suave e profunda.
E na expiração, ainda antes de abrir os olhos, nós vamos unir as mãos frente ao nosso coração, em Namastê, em Anjali Mudra, as mãos unidas. Nós vamos curvar nossa testa em direção às mãos, num gesto de reverência. E internamente nós vamos olhar nos olhos do nosso companheiro, da nossa companheira de relacionamento, e vamos emanar gratidão. Gratidão. Gratidão por tudo. Pelos momentos difíceis e pelos momentos maravilhosos. Vamos aprender a agradecer a tudo. Os desafios e as conquistas. Vamos fazer uma inspiração suave e profunda. E na expiração, podemos então abrir os olhos novamente. E aí, pessoal, contem pra gente aí como é que foi pra vocês. Eu tive vontade de ficar mais tempo na luz dourada. Acho que é um exercício que as pessoas podem fazer em casa, né, Fernando? Ficarem mais tempo. Certeza. Com certeza. Com certeza podem fazer em casa. Tem uma pergunta que tinham mandado antes e eu não tinha trazido para você, que é como voltar a gostar de mim e me amar. É um dos relacionamentos mais importantes, né? Então eu achei que a Genide mandou. Uhum. Com certeza, né? Então, primeiro, esse é realmente o primeiro grande relacionamento, né? Que é com o relacionamento com a gente, com a vida, com Deus, com o amor, como quiser chamar essa força maior, né? Então, primeiramente, eu acredito que é você reparar, se você começou a reparar que você está afastado de você mesmo, que você não está se cuidando, não está se dando o devido valor, né? Esse já é o primeiro passo, né? Esse já é o primeiro passo. Você já começou a sair da inércia. Você já começou a perceber que algo precisa ser feito, né? E o segundo passo agora é começar realmente atitudes, né? Atitudes que realmente se aproximem de você, né? E o que eu sugiro, para não ficar muito pesado nesse primeiro momento, né? No primeiro momento dessa reconexão, é você dedicar momentos do seu dia para fazer o que gosta, né? Porque todo mundo tem coisas que gosta de fazer. Então, se você gosta de tocar um violão e não tem tocado seu violão, volta a tocar seu violão, né? Se você gosta de cozinhar, não tem cozinhado, faz a sua comida, vai na feira, vai no cinema, faz aquilo que você gosta, né? Esteja com pessoas que te fazem bem, ouça música que te faz bem, né? Através dessas atitudes amorosas com a gente mesmo, a gente volta a acionar a vibração do alto amor, entende? Até que daqui a pouquinho você vai estar vibrando tanto nesse amor que você vai começar a poder doar, né? Então, às vezes, quando a gente está desconectado, fica muito diferente de doar, porque a gente não está tendo nem pra gente, mas a partir do momento que a gente começa a cuidar da gente, a gente começa a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né, da nossa mente, então, logo, logo, você vai estar com a sua vibração mais elevada e você vai estar, daqui a pouco, doando para o outro. Sabe por quê? Porque esse doar é um transbordar. Você vai estar cheio de amor e esse transbordar vai acabar doando para o outro também, né? E inspirando outras pessoas também a fazerem o mesmo processo que você fez, né? Nossa, essa dica é sensacional. Acho que é válida para quem percebe que precisa e para todo mundo, na verdade, porque as pessoas se desconectam de si o tempo todo, né? E às vezes esperam muito do outro. Então, acho que é uma dica válida para todo mundo, não só para a Genide, que mandou essa dúvida. Tem uma dúvida, o pessoal está mandando várias aqui agora. Olha que bonito aqui. Eu li aqui, né? Porque estava passando várias mensagens aqui na minha tela e parou na Eliane de Jesus, que ela falou que acabou de romper um relacionamento de 18 anos, né? Por haver traições, né? Tentei recuperar, mas não deu. No momento da meditação, conectei comigo. Né? Então, poxa, olha que profundo isso, né? Olha que profundo, né? Que não é tão simples isso. Eu consigo sentir ela, né? Consigo sentir consigo criar empatia com ela, né? Consigo. Então, assim, poxa, ela tentou recuperar, mas não deu.
E é isso, né? O caminho é você ir se restabelecendo consigo mesmo, Eliane, né? Recuperar esse auto-amor, se acolher, né? Se acolher, né? E cada vez mais ir reconstruindo esses tijolos, né? De amor dentro de você, né? E que você seja muito abençoada, né? Nessa volta, né? Que tenha força, né? E, Fernando, tiveram duas dúvidas aqui que eu acho legais você comentar antes da gente finalizar. A gente está se encaminhando para o fim, infelizmente, pessoal. A gente vai ter que marcar outras, porque tem muito papo ainda para a gente falar. Isso foi sensacional. Mas Eu topo, hein? Eu topo, hein? Vamos voltar, a gente vai fazer mais. Tem duas dúvidas que o pessoal mandou aqui que eu acho super úteis você comentar. Uma pessoa teve dificuldade de visualizar, ela não conseguiu, né? E a outra também teve dificuldade de visualizar outra pessoa, trouxe também essa questão da visualização, pessoa que não conseguiu fazer. Então tá, então eu gosto de trabalhar sempre também no modo assim da bondade e do acolhimento, né? Só o fato, primeiramente, de você já ficar com você mesmo de olhos fechados, já é válido, super válido, né? Você ficar em estátua já é um treinamento e tanto, né? Se você tem dificuldade de visualizar, porque isso também é um treinamento, né? Essas visualizações também são um treinamento, você pode sozinho ali pegar às vezes a foto da pessoa, olhar para ela, ficar olhando para essa foto, né? E aí você emana perdão e gratidão olhando para a foto, né? Porque isso vai te ajudando, né? Vai te ajudando a fazer esse exercício também, né? Então não tem problema, né? Você vai e se, por exemplo, você tiver dificuldade de visualizar a luz dourada também, isso daí, apenas sintonize com boas vibrações, né? Com amor, com esse perdão e gratidão, né? E desencana um pouco da visualização, mas dentro de você emana, né? E se ficar difícil de emanar, fale, né? Fale, eu te perdoo, eu agradeço, né? Eu te perdoo, eu agradeço. É quase como um Ho Oponopono mesmo aí, né? De você Teve poder... alguém comentou aí, o pessoal comentou do Ho Oponopono, né? É quase como isso, você verbalizar para você, porque palavras vêm recheadas de vibração e intenção também, entende? Então, e é é um mais exercício, palpável, né? né? E é um exercício, Exato. né? Quem teve dificuldade de visualizar, se fizer várias vezes, você começa a desenvolver esse hábito da visualização, começa a ficar mais fácil. E tem uma última dúvida, que é como fazer isso em contato com energias tóxicas. Quer dizer, a pessoa está num ambiente ou num relacionamento que já é tóxico, acho que é ainda mais útil, né, na verdade. Realmente, né, essa toxicidade, assim, energética, é algo que acaba muitas vezes interferindo no campo mesmo, assim, né? Aí minha pergunta é, por que realmente ficar nessa energia tóxica? Por quê? Será que é isso que você precisa mesmo? Se você já está em um momento de transmutação, de transformar, né, será que você precisa ficar na energia tóxica? Se mesmo assim a sua resposta é sim, eu quero, então nesses momentos de meditação e do seu trabalho interior, vai para outro lugar, vai para a natureza, né? Vai buscar um lugar onde o ambiente te ajude. E é muito importante que você tenha regularidade em ambientes não tóxicos, entende? Porque se você for levado por essa toxicidade energética, isso baixa muito a nossa vibração, sabe? Baixa muito a nossa vibração. E se a gente não tem uma maturidade emocional trabalhada, que não é qualquer coisa, né? A gente acaba sendo levado, arrastado, muitas vezes, né? Eu falei do caso de Buda no inferno, mas como a Carol falou, né? É Buda, né? E mesmo assim é um treinamento dele ali, né? Agora, assim, a gente que não é Buda, né? A gente que não tem nosso treinamento desse centro tão fortalecido, ficamos o tempo inteiro envolvido com essa toxicidade energética no ambiente, se cochilar a gente cai, entendeu? Então, é importante a gente estar presente nisso. Essa dica é sensacional, que é você estar atento a lugares e pessoas que te jogam para baixo,
né? Por quê, entender. E você começar a escolher não estar nesses, né, nesses lugares, você começar, não tem como, um deles é o meu trabalho, digamos. Ok, então o que você vai fazer nos outros momentos, né? Em que outros lugares você vai estar para, de repente, compensar e como é que você consegue sair de alguma forma desse ambiente ou estar menos nesse ambiente. Então, acho que Tem uma é uma... música, tem uma música do Raul Seixas que fala assim, né? Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga moda. Não, 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 não. É muito simples, é muito simples. É só mudar de estação, é só girar o botão. Muito Então, bom, muito assim, bom. se você não está na sintonia que você quer, sai do lugar, muda. Entende? Muda. Muda e procure a sua sintonia. Né? Procure a sua sintonia. Procure estar sintonizado na rádio que você quer. Entendeu? E no seu centro, e eu acho que esse exercício que a gente deixou aí é uma ótima forma de você começar a praticar isso. Fernando, queria te Claro. agradecer. Foi Oh, maravilhoso, querida. acho que foi assim profundo. Não são dicas fáceis, acho que, mas eu vi que o pessoal ficou aqui com a gente até o final, porque é o que você falou, quando é verdadeiro, toca a gente, que nem quando a gente está sendo verdadeiro Sim. com o outro, toca as pessoas. E da mesma forma, eu acho que as suas palavras hoje não são coisas que a gente vai falar, é uma dica, faça não sei o quê, não é aquela que a gente brinca, né? Às vezes uma autoajuda é superficial, que no final das contas não faz diferença. São reflexões de consciência para que a gente no dia a dia comece de fato a fazer mudanças significativas. Então acho que é uma live para a gente digerir. Quem sabe eu fiz de novo, eu vou ouvir de novo amanhã, porque eu acho que tem vários ensinamentos que precisam ser digeridos e refletidos e a gente levar para a vida. Seus ensinamentos são sempre muito bons. E vou te fazer vários convites Oh. daqui a pouco, eu estou com várias ideias aqui para você falar com a gente mais. Eba, que bom, Carol. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Agradeço mais uma vez. Uma honra, né? E uma honra fazer parte do Personare, né? Porque já sou colaborador assim do Personare há muitos anos e para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Para mim é uma grande família. O trabalho que vocês fazem ajuda muita gente, assim. Então é uma honra. Parabéns, né? Que continue assim vibrando essa luz, né? Você e o Bruno aí, toda a família aí do Personare, né? Saiba que nós estamos juntos mesmo aí. Né? E toda essa galera aí que acompanha vocês também, eu deixo aqui meu abraço mesmo, com toda a vibração de paz e amor e harmonia aí para todos nós. Então, meu perfil pessoal é o Fernando Belato DGI, né? Esse aqui que eu estou. Tem o do DGI também, que é o underline DGI, né? @ o underline DGI. Nosso site é o dgi.com.br. E por isso você já consegue acompanhar a gente já bastante, né? Todos os nossos conteúdos. Vai ser um prazer aí receber vocês também no ODGI. Muito bom. Fernando, boa noite e obrigada pela participação. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Tchau, boa noite, gente.